Olá pessoas, olá pessoal, tudo bem? Então, o Dan Talk Show dessa semana é diferente, não é uma entrevista, um tete-a-tete, é mais um documentário para falar um pouquinho do Museu Ferroviário de Pires do Rio. Trouxe hoje duas profissionais do museu, fantásticas, a Franciele e a Priscila, e elas vão contar tudo do museu, as curiosidades, quem frequenta. Tem uma curiosidade muito interessante ali no final do documentário, que elas falam das ruas de Pires do Rio. Por que mudou os nomes? Nossa, é incrível, não pode perder, é imperdível. Seja bem-vindo. Esse aqui é o espaço do Museu Ferroviário de Pires do Rio, que a gente vai conhecer aqui agora. Muita gente conhece, alunos, cidadãos. E a gente vai conversar com as meninas que trabalham aqui no Museu Ferroviário de Pires do Rio. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Tudo bem? Eu queria que vocês se apresentassem para mim. Bom, meu nome é Priscila. Priscila. Eu sou formada em licenciatura em História. Tenho uma especialização em letramento, alfabetização e inclusão e estou aqui no museu tem 9 meses. Eu sou a Franciele, sou formada também em História e pós-graduada em Diversidades Goianas. Estou no museu já tem 4 anos e 8 meses e fora os 2 anos de estágio que eu já tenho também. Ah, interessante. Eu vou até fazer uma retificação aqui, que eu tinha feito uma chamada no meu Instagram, eu tinha falado museólogas, né? Então, museólogas é outro departamento que ainda você acabou de falar para mim agora mesmo. Planos futuros, que se Deus quiser, daqui uns anos eu vou estar cursando o curso de museologia para aperfeiçoar mais ainda, para atender melhor ainda a demanda do espaço. Tá certo. Meninas, é o seguinte, aqui vocês estão no espaço que é até uma biblioteca, não é isso? Isso. Exatamente. Fala um pouquinho para mim desse espaço aqui primeiro, para depois a gente ir para a parte onde que é mais visitada. Aqui a gente está na Biblioteca Professor Jaci Siqueira e também é muito visitada porque a gente procura desenvolver vários projetos de contação de história, leitura, trabalhar essa questão do livro com os alunos. Aqui a gente tem uma diversidade de livros, a gente tem enciclopédias, dicionários, História do Brasil, História Geral e o nosso foco principal, que é a História de Goiás e Ferrovia. E temos escritores pirizinos também. Ah, é? Aqui também vocês abrigam os escritores pirizinos. É obras dos escritores pirizinos. O que vocês têm aqui? De quem? Tem da Sandra Bianchini, tem Jaci Siqueira, Iranilda, do Hércules, tem do Vermontes, da doutora Milton. Ah, que interessante. Coleção, a gente sempre... Walter Porto também. Agora a gente tem do Edir Meirelles, do Edilson de Brito também, que lançou o livro aqui no sábado com a gente. Ah, que interessante. Essa questão até é muito gratificante para a gente ver, e sempre tá vendo, as pessoas vêm fazer os seus lançamentos aqui, né, de livro, de obras aqui também, porque isso acontece aqui naquele anfiteatro ali, né? Exatamente, a gente usa o espaço do auditório para esse tipo de evento, que são lançamentos de livros, palestras, noites culturais, porque o espaço, além de ser usado pela gente, para os nossos eventos, a gente também abre o espaço para o uso da comunidade, em prol da comunidade. A UEG, os nossos escritores, as pessoas envolvidas na cultura que queiram usar o espaço e desenvolver algum projeto. O Museu Ferroviário de Pires do Rio é assim, né? Isso. Ele é o quê? Ele é municipal, ele é estadual, ele é federal? Qual que é a mantenedora dele? Ele é um museu estadual. Atualmente quem mantém ele é só o Estado. Nós temos a ajuda da prefeitura, igual alguns cuidados com jardim, às vezes precisa ali de um eletricista, do encanador, assim, a gente pede e eles atendem a gente com o maior carinho também. Ah, que ótimo então. Então vamos lá, eu queria que... Vamos dar uma volta aqui para vocês me mostrarem aqui? Vamos. Por exemplo, eu conheço, mas muita gente... Tem pessoas que não conhecem, né? Eu sei que aqui é bem visitado por alunos, pessoal do colégio, tanto público como particular, né? Privado. Eu queria que vocês começassem a mostrar as dependências aqui para mim. Sim, aqui a gente tem uma visitação muito boa. A gente tem 3 meses que é o Forte, que são meses de evento, que é o maio, o agosto e o novembro. Maio com Semana de Museus, em comemoração ao Dia Internacional de Museus. O agosto com o aniversário do museu e o novembro com o aniversário da cidade. E assim, normalmente nesses meses o fluxo de visitação gira em torno de
de 1.000, 1.200, Que maravilha! pessoas aqui dentro. Nos demais meses, a gente atende as escolas com visitas assim menores, oferece algumas oficinas, algumas atividades, então nosso público gira em torno de 300, de 200 a 300 visitantes por mês. Certo. Vamos lá então? Priscila, presente no museu? Vamos lá, Priscila, mostra pra mim, conta pra mim um pouquinho da história do museu. O que vocês têm aqui? Bom, primeiro, né, o museu antes ele era uma oficina de locomotivas, né, tanto que a gente vê aqui, depois o pessoal vai perceber que a gente tem as locomotivas, aqui no chão nós temos esses trilhos, aqui embaixo tem alguns buracos, né, que era onde o pessoal entrava para poder estar fazendo a manutenção dessas locomotivas. Tem as rampas, né, as passarelas, que também era para o pessoal fazer essa manutenção, né, as locomotivas eram muito altas, o pessoal subia para poder, né, ficar na altura ali para poder estar fazendo essa manutenção. O que é esse quadro aqui? Me fala desse quadro aqui. Bom, esse quadro aqui é a Galeria dos Ex-Ferroviários, né? São as pessoas que trabalhavam aqui na época e também na rede, né, aqui na região. E que, assim, nós não temos de todas as pessoas, né? Na época que foi fazer esse painel, a gente colocou as fotos que nós já tínhamos. Sim. Tanto que hoje ainda aparecem pessoas, meu pai, ele é ferroviário, meu avô era ferroviário. A gente pede, traz as fotos. Meu pai também era, meu pai era chefe desse lado de ferro. E falta a foto, então traz a foto. Vou trazer, pode deixar que eu vou trazer. Né, colocar aqui no nosso painel quando for fazer a ampliação dele. E aí a gente já deixa um convite também pro pessoal, né? As pessoas que têm foto, às vezes, de ferrovia, de ferroviários, que são parentes, ou que tem alguma foto antiga da cidade que seja interessante, que empreste pra gente, traga aqui. Isso é importante. Digitaliza na hora e já devolve. A gente não quer a foto em papel, a gente só quer construir, enriquecer, melhor dizendo, o nosso acervo. Ah, que ótimo. Fala pra mim dessas máquinas aqui, são computadores, fala um pouquinho deles pra mim que tem... Aqui a gente tem uma evolução da questão da tecnologia. Porque a gente brinca muito que a comunicação começou a partir do telégrafo, Sim. Que era o por toque. Depois vieram as cartas e possivelmente veio a escrita por meio das máquinas de escrever. Então a gente pôs a evolução da máquina de escrever manual, a elétrica, o telex, até chegar no computador. Olha que interessante. E muita gente vira e fala, mas por que um computador no museu? Aí a gente conta, esse computador foi o primeiro computador que veio para a estação para fazer o serviço que a máquina de escrever fazia antes. Ele pertenceu à ferrovia. E uma curiosidade muito bacana que eu sempre falo pra Fran, ele tinha chave. Hoje a gente coloca senha nas coisas, né? Antes ele não. Esse daqui específico você Olha, trancava. é mesmo, olha, onde tinha a chave aqui, né? Ninguém mexia nas suas coisas, porque você colocava a chave no bolso e carregava. O computador literalmente era seu. Totalmente trancado, não tinha problema. Vamos começar aqui e terminar de lá, que é mostrando um pouquinho da história da ferrovia. Aqui nós temos a estação, né, do Rio de Janeiro, que é onde tudo começou, a ferrovia, com a questão do Barão de Mauá. E aí do Rio de Janeiro ela desceu para São Paulo para Minas, até chegar aqui no nosso Goiás. E aí aqui a gente já começa mostrando a Ponte Epitácio Pessoa, que é uma foto que também faz parte do nosso acervo da década de 40. Na época que a Ponte Epitácio Pessoa ainda funcionava, a gente estava recebendo uma visita, e inclusive as pessoas estão andando a pé nela, que a gente brinca muito, que a ponte ali ela passava o carro, ela passava o pedestre, a carroça e o trem. É verdade, é verdade. E a gente continua isso na Espanhol de cá, onde a gente já traz para as estações da nossa região, que é a estação de Goiânia, né? É a questão dos trilhos em Goiás. E aqui a gente tem um painel que mostra a ampliação dessa linha ferroviária no Goiás, que é de 1909 a 1914, ela tentou até chegar no Rio Corumbá. Depois de 22 a 35 ela cresceu todo esse trajeto, chegando em 50 Goiânia e 60 em Brasília, com a vinda da capital. E aí a gente mostra um pouco mais das nossas fotos que compõem o nosso acervo, que são algumas das estações. Ó, tá vendo? Por isso que é muito importante, seria importante as pessoas que tiverem fotografias de uma época, né, que é remanescente a isso aqui, tudo, né, trazerem para vocês para fazer mais acervos, né? Com certeza, porque às vezes a pessoa pensa, vou levar lá, vai ficar guardado. Não, esse acervo a gente usa ele, a gente escaneando ele, a gente usa ele digitalmente para trabalhar com os estudantes num data show, põe para reproduzir na televisão, e quando vem a visitação a gente trabalha todo um contexto junto com eles. Tá certo. Tem algo curioso aqui, tem um berço. Me fala um pouquinho desse berço aqui. Esse berço aqui era um modelo, né, que tinha nas residências piresinas, tanto que foi doação, né, de pessoas que moravam aqui em Pires do Rio. E ele é bem interessante, a gente vê muito desses em filmes, que ele balança.
Quase aquele filme A Mão que Balança o Berço, né? Quase isso. As crianças vêm e adoram. Ah, que interessante. E Bom, aí, a gente deve puxar essa questão do berço para justificar pelo seguinte: o nome é Museu Ferroviário de Pires do Rio. Só que como Pires do Rio não tem outro museu, para não se perder a história da cidade, a gente acaba brigando as duas histórias, tanto a da ferrovia como a da cidade, que uma tá ligada com a outra. Uma com complementa a certeza. outra. Então a gente dedica um espaço maior para a ferrovia e dedica um espaço menor para Pires do Rio, fazendo ao contrário em novembro, que a gente amplia o acervo pirisino e diminui o ferroviário em comemoração ao aniversário. Ah, que ótimo, olha pra você ver. Isso aqui, me conta, fala um pouquinho disso aqui pra mim. Essa vitrine aqui, ela é mais específica assim, aqui da cidade de Pires do Rio. Nós vamos ter dinheiro, né, as moedas antigas, cruzeiros, Olha, pessoal. novos, os disquetes. O pessoal hoje mais novo, principalmente, com certeza nunca viu um disquete. Né? Com Porque certeza não. Tem cartão de memória, tem pendrive, né? E esses disquetes eram usados naqueles computadores, né, que vocês viram aí anteriormente. Tem o VHS, né, o antigo DVD, o microfilme, o vinil. O né, vinil, que que de uma certa forma tem voltado, né? de uma certa forma tem voltado. Máquina de costura, essa daqui nem aquela do pezinho, né? Era Tá bem dando. manual, você usava na mão para poder fazer as costuras. Aí aqui tem os ferros, a brasa. A gente tem esses conjuntinhos aqui também que o pessoal usava muito em casa. O pessoal até brinca, né? Ia colocar o café aqui, tinha que esperar ele esfriar, senão queimava a boca. A forma de queijo, nós temos também de madeira. A bandeira da cidade de Pires do Rio, que tem a foto do Coronel Lino Sampaio, né, que foi um aí dos fundadores, né, o fundador da cidade. A planta da nossa cidade, aqui de Pires do Rio. Ah, isso é Que foi a importante, hein? primeira Tudo é cidade importante. planejada antes mesmo de Goiânia, de Brasília. Isso. Que nessa época ainda não existiu e a nossa já existia e teve a planta. Ah, então quer dizer que a nossa cidade é uma cidade planejada. Foi a Nossa cidade cidade é planejada. chique. Ela teve essa planta, aí a planta, não sei por que a gente ainda não descobriu, uma pesquisa que a gente tem muito feita, não foi executada e eles elaboraram uma planta de tipo tabuleiro de xadrez e montou a cidade nessa segunda planta. Olha, que E aqui a interessante. gente tem uma curiosidade que a Priscila não falou, mas eu vou captar. Por favor. Nós temos um jornal aqui, ó. O jornal é de Pires do Rio, tá vendo? 2 de junho de 1938, onde no cantinho eles designam Rio Pirenses, ampare os pequeninos pobres. Quando eles falam os Rio Pirenses, eles estão se referindo aos pirisinos, que antes eram conhecidos como Rio Pirenses. Ah, era A gente Rio não- Pirenses? Era Rio Pirenses. Não era o Pirisinos, era Rio Eram Pirenses. Rio Pirenses. Que É uma curiosidade interessante. que a gente descobriu por meio do jornal. A gente não descobriu o porquê da troca. Olha, ainda, tanto mas que a é gente importante as descobriu. notícias, ó. As notícias resgatadas. Rio Pirenses. Que ótimo. Isso aí, nós temos câmeras fotográficas super modernas. Nós temos essa parte aqui, né, que vai contar um pouquinho em relação, né, a fé e a educação chegaram juntas aqui em Pires do Rio. Um exemplo é o Colégio Sagrado Coração de Jesus, como a gente vê nessa foto aqui. E mais embaixo, o antigo Instituto Granberry, que era o Colégio Estadual Professor Ivan Ferreira e que hoje é o Colégio Militar. Olha pra você, ó, os meninos do Colégio Militar podem vir até fazer uma pesquisa aqui, né? Pode. Olha, a gente tem uma pasta com alguns documentos referentes ao Granberry. Que interessante. Vamos lá, essa outra parte daqui. Isso, aí essa vitrine e a outra, ela é mais assim, voltada para a ferrovia. Aí nós temos o Fogarém, que as viagens antes, elas eram muito demoradas, então as viagens de trem, né? Sim. Então o pessoal levava isso daqui porque levava marmitinha, queria esquentar a sua comida, esquentava. E aí a comida vem a curiosidade. Esses dias a gente recebeu a esposa de um ferroviário, ainda viva ainda. Aí ela tava contando que quando o marido dela ia sair 3 horas da manhã para fazer a viagem, a hora que dava meia-noite ela colocava o feijão para cozinhar para ele levar fresquinho, porque não sabia quanto tempo que ele ia estar na estrada. Olha. Aí aqui nós temos o relógio da estação, que era o relógio que não podia atrasar. Temos as louças que eram usadas nos vagões restaurantes. Aqui a gente tem o símbolo da companhia expedicionária, né, do Barão de Mauá, que era a mesma que era, como se diz, a dona lá da locomotiva menor, a nossa famosa Ritinha. Aí aqui tem os caps, cap do maquinista, o cap de agente de estação, que vai mudar neles os bordados. Aí Então a identificação dos caps é pelos bordados, isso, né? pelos bordadinhos que tem neles.
E hoje já não se usa mais, né, esses caps. A questão de segurança, né, foi melhorando e eles hoje têm esses capacetes. Aí vem os uniformes. Esses aqui são uniformes mais modernos. Esses uniformes laranjas eu lembro. E nós temos esse daqui, né, que era o uniforme do maquinista. Até quem doou aqui para o museu foi o João Bernardes Pires, esse senhor da foto. Olha, que interessante. Nós temos lacradeiras usadas nas estações, né, para poder lacrar aquelas bolsas que continham valores ali. Ou os vagões de valores. Os vagões de valores. Aqui, as esporas, que era para o pessoal subir nos trilhos, nos postes de trilhos, perdão. Aqui, nós temos os picotadores de passagem, né? Parece um alicatezinho. Já andei de trem, eu lembro desse picotado. O Dan sabe de tudo, hein? Quase tudo. Vocês estão dando show. E aqui também continuando isso, né? Nós temos as calculadoras, super modernas também. Vai fazer uma conta nelas hoje, a gente nem sabe. Nós temos a caneta de pena, né? Que você pegava a caneta, molhava aqui na tinta para poder estar escrevendo. E tinha esse aqui, o mata-borrão. Esse mata-borrão era para literalmente matar o borrão. Você escrevia e passava ele por cima da folha, que ele absorvia a tinta, né? Não deixando a folha borrar, né? A tinta da caneta borrar. Aí aqui nós temos, isso daqui é bem conhecido pela turma, o perfurador, né? Faz os buraquinhos nas folhas quando a gente precisa. O perfurador. Isso. Aqui o grampeador. O grampeador. Nós temos o manipulador também de código Morse, o telégrafo, que a Fran até comentou antes. O telégrafo, as pessoas têm uma curiosidade incrível de ver. Isso. É porque antes do telefone era isso que a gente tinha, né, para fazer as comunicações até entre estações, né? Então era esse o telégrafo. Nós temos as carteirinhas que o pessoal, né, que trabalhava, era a carteira de identificação do pessoal que trabalhava. Olha que interessante, pessoal. Olha, tanto que isso é história, isso é documento, isso é muito importante a gente registrar. E eu estou aqui para registrar o Dan Talk Show para vocês. Isso. Aí livros, né, que falam um pouco sobre a ferrovia, né, sobre a estrada de ferro. As lanternas de manobreiros, que era para ajudar ali o maquinista quando ele chegava para fazer as manobras nos pátios de manobras. E aí depois evoluiu, né? As bandeiras de sinalização, que é as mesmas cores do nosso semáforo. E nós temos aqui, né, essa miniatura, que é a miniatura da Ritinha, né, que é a Mafra 2, né, que o pessoal carinhosamente chama ela de Ritinha, mas que nós não sabemos o porquê que é Ritinha. A gente sempre pergunta pro pessoal, né, que já trabalhou com ela, por que é Ritinha? Não sei, a gente não sabe, é Ritinha. Ah, que interessante. A gente tem que descobrir o que é Ritinha, né? Tinha até que lançar um concurso, né, pra saber quem que seria Ritinha. A gente desconfia que às vezes pode ser alguma Rita que tinha em alguma estação e algum maquinista apaixonou, né? Ou algumas Ritas da vida, né? Porque o que a gente escuta muito é que os ferroviários gostavam muito de namorar nas estações. Olha, que história interessante. Eram motivos de festa. Se o trem ia passar, por exemplo, às 3, o pessoal começava a reunir todo na estação. A estação seria a praça da época. A hora que o trem ia embora, a estação esvaziava. E ali entrava 3, 4, 5 pessoas. Os demais iam embora pra casa. Queria ir só pra olhar o maquinista e o pessoal estava passando no trem. Ah, isso aqui atrás, ó, de vocês, ó. Esse aqui é um mostruário de trilhos que a gente tem. Que a gente começa desde lá do mais fininho. Quer ver? Olha só a diferença desse aqui, ó. Até o atual, que é aquele primeiro. Porque é a questão da bitola, cada trilho tem uma bitola. Então a gente fez um mostruário de como que é a linha, que é a questão dos dormentes, dos tirefons, dos pregos, para a pessoa entender como que é a construção da linha. De cá a gente tem esse equipamento aqui, que era responsável para auxiliar na solda, que era onde eles despejavam a solda quente para a solda direcionar para o rumo certo, num trilho ou num vagão. E esse aqui a gente contorna de lá para ver a frente dele. Esse aqui era o sistema de segurança da época. Hoje a locomotiva, basicamente, ela é toda computadorizada. Tipo, você tem o rádio, você recebe os comandos, tudo. Antigamente, você usava isso aqui para você ter a segurança de não chocar 2 trens. O que acontecia? Toda estação tinha um desse, ele chama staff. Staff, o nome dele. Aí, o que acontecia? O maquinista chegava aqui na estação, eles iriam entrar em contato com a estação de Urutaí, suponhamos que ele está indo por rumo de Urutaí.
ia perguntar se a linha estava livre. A linha estando livre, eles iriam liberar esse equipamento aqui, que aí eles iam rodar aqui, ó, essa manivela. Aí ia tocar o sinal, ia liberar tudo e ele ia conseguir tirar esse bastão aqui. Certo. Aí esse bastão ele ia levar até Urutaí. Enquanto esse bastão não chegasse em Urutaí, o trem não passava de lá pra cá. Olha, que interessante. E assim era toda a estação. E nesse nosso, ele não tem a composição, mas na internet, se o pessoal for pesquisar sobre o staff, ele tinha como se fosse um arco que ficava preso. Em alguns vídeos mostra que o pessoal tá andando, o maquinista passa, alguém já passa, segura aquele arco e o maquinista vai embora. Todo esse conhecimento que vocês passam pra gente, as pessoas quando vêm no museu, elas questionam também? Questionam. Hoje mesmo a gente ainda estava comentando que chegou 2 mulheres e 3 crianças, 3 adolescentes. Daqui de Pires mesmo? Não, de Goiânia. Eu tenho essa curiosidade. Quem mais vem visitar o Museu Ferroviário de Pires do Rio? Pessoas de Pires do Rio ou pessoas de fora? Pessoas de fora. Pires do Rio vem muito quando tem algum evento, que a gente cede o espaço para um evento, eles vêm. Aí eles falam, nossa, eu não conhecia o museu. Dá a volta, não, eu vou trazer fulano. Aí eles começam a vir. As pessoas de fora já estão na cidade, eles querem conhecer os museus. Eles já chegam falando, nós temos que visitar o museu. E aí eles vêm, são pessoas de Brasília, de Goiânia, às vezes pessoas de fora que estão, por exemplo, de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, que às vezes vêm passar férias em Caldas Novas, saem de lá para vir conhecer o museu, porque fica sabendo do museu. Esse ano nós fomos agraciados com a visita do diretor da Espanha, do Museu da Espanha. Que maravilha, olha! Ano passado, né? O ano começou porque agora. O que a gente vê é o seguinte, as pessoas viajam, as pessoas que têm possibilidade de viajar para fora, elas vão visitar museus, né? Sim. E de uma certa forma a gente tinha que visitar mais museus no Brasil, nós brasileiros, nós pirisinos, tinha que vir aqui mesmo. Mas que bom que outras pessoas que vêm de fora vêm visitar aqui, né? Principalmente Pires do Rio, né? Que não tem tantos pontos turísticos assim. Né? Então, um ponto igual o Museu Ferroviário, além dele vir visitar, ele sai com muito mais conhecimento. Conhece um pouco sobre a história do museu, da ferrovia, né? De Pires do Rio. Sem contar que aqui a gente tem um museu que é o único do gênero no centro-oeste goiano. Você não encontra outro museu. Tem outros museus com outras temáticas, mas o nosso, ferroviário, é o único no centro-oeste goiano, não tem outro. Inclusive tem gente que chega aqui e gosta mais daqui do que do de Minas. Que legal, né? Eles têm a sensação de ver as locomotivas, que são verdadeiras, não são réplicas. Eles entram nas locomotivas para fazer alguma foto, alguma coisa. Essa aqui que é a Ritinha? A Ritinha é a outra. Não, é aquela primeira? Essa é a 10 rodas, a outra que é a Ritinha. Essa eu chamo como 10 rodas? Olha! E esse espaço também a gente vale destacar que ele foi possível graças ao professor Jaci Siqueira, ao Adovaldo Fernandes Sampaio e a Erci, que foram os envolvidos no começo do museu e ajudou a ter essa concretização, que era um prédio que ia ser demolido. Esse prédio aqui ia ser demolido? Em 87, como ele estava muito destruído, abandonado, estava servindo como local de vandalismo, ele ia demolir. O professor Jaci Siqueira ficou sabendo, ele era pirisino, mas trabalhava em Goiânia. Ele achou que não podia, ele era apaixonado em Pires do Rio e começou a mexer os pauzinhos dele para fazer com que... Foi aquela época que ficou reformando, teve uma reforma aqui, foi isso? Foi a primeira reforma daqui. Aí depois vieram outras reformas. A última até foi muito longa, acho que é essa que você... Essa que eu tô confundindo então. Quase 2 anos fechado, a gente teve um problema seríssimo no telhado. No telhado, lembro? Isso. Não, essa foi bem antes, foi a primeira que teve. Aí ele arrumou tudo, aí chegou a Ritinha. A Ritinha, vamos mostrar a Ritinha aqui, Foi a ó. primeira peça aqui do museu. Aí depois descobriram a 10 rodas abandonada em Senador Canedo, pronta para ser demolida, pronta para ser destruída e... Então essa aqui é a Ritinha, aquela que a gente até viu uma maquetezinha dela lá, né? Isso, em cima vai continuar aí. Olha que interessante. Essa grande, né, a T-Miller, ou as 10 rodas, né, traduzindo aí para o português, ela estava lá na cidade de Senador Canedo, abandonada num pátio, e tava, assim, o pessoal já estava roubando as peças dela, tava já demolindo, o pessoal já estava desmanchando ela para poder estar levando para o ferro velho. Tanto que, se vocês observarem, tem algumas partes que tá danificada, dentro dela também tem muitas peças soltas, né, mas que em 89 foi quando ela veio para cá. O pessoal daqui, a Erci, né, que gostava muito, ficou sabendo, né, dessa locomotiva abandonada lá em Senador Canedo,
e conseguiram trazer ela para cá, aqui para o museu. Isso foi no ano de 89, 1989. Aqui a gente tem um auditório, né? Exatamente, aqui nós temos auditório, que é onde a gente realiza as palestras, sessão de cinema, noites culturais, e a gente resolveu também representar um pouquinho da história de Pires do Rio nele, porque a gente recebeu essas placas que estão nas paredes, são placas que eram das ruas de Pires do Rio, antigas. Ah, essas placas, né? Isso. Lembro de todas. Foram mudando o formato, né, e aí eles iam tirando, aí o pessoal falou assim, manda pro museu. Aí a gente trouxe e guardou elas. Eu falei assim, mas são bonitas. Se continuar guardando, vai acabar. Eu falei, gente, vamos colocar na parede. Interessantíssima essa ideia, gostei. E a intenção é fazer uma pesquisa sobre cada pessoa, porque cada uma delas homenageia uma pessoa, um local, alguma coisa. E pôr um histórico embaixo, para a pessoa conhecer quem que é aquela pessoa que deu nome àquela rua. Boa ideia. E aqui a gente tem umas placas que são bem interessantes. Conta a curiosidade. Eu já quero saber. Qual que é a curiosidade aqui das placas? Essas placas pretas aqui, ó. Vamos lá nas placas pretas. Os nomes Qual delas, que é a curiosidade delas? o nome delas é bem interessante. Esse aqui atualmente é o bairro Tancredo Neves. O nome delas, todas eram de peixes. Papaterras, dourados, lambaris. Porque quando surgiu o bairro, morava muito pescador. Então eles resolveram homenagear os pescadores, dando o nome de peixe. Só que isso acabou dando um pouco de confusão. Eu até tô sentindo a confusão aí. O nosso rio, como sempre, tem um peixe que é bem problemático, que é o peixe da piranha, né? E aí tinha a rua que chamava a Rua das Piranhas. E as mulheres casadas naquela época, que é uma história um pouco mais antiga, tinha aquela questão de ser muito recatada, qualquer palavra, qualquer coisa dita poderia pesar. Aí elas achavam que era um cúmulo do absurdo, a hora que elas iam passar endereço, falar que morava na Rua das Piranhas. Aí eles foram... É bem pensado, né? Fizeram um abaixo-assinado, apresentaram na Câmara, mexeram com tudo, até trocar o nome das ruas. Ah, não, Hoje gente. a rua Por tem- que tirou a Rua das Piranhas? Hoje a É rua- histórico isso, não poderia. Ainda bem que a gente... E tanto que eu brinco, que eu falo assim, foi tão revoltante, que a placa com o nome Rua das Piranhas desapareceu. Nós não temos ela, é a única que não veio pro museu. Destruíram a placa, Sumiram. as piranhas sumiram. A rua. Só tem o registro, porque tem um decreto de lei da Câmara que consta a Rua das Que Piranhas. interessante, que Mas interessante. pensa só, você não falar que morava na Rua das Traíras também, dos pacus. Eles implicaram logo com as piranhas. Peixe, gente, o peixe pode tudo. E aí, Eu acho interessantíssimo aqui esse anfiteatro, esse teatro, pequeno teatro, esse espaço aqui, porque inclusive aqui eu quero até agradecer vocês aqui, que eu faço as filmagens aqui, muitas entrevistas eu fiz aqui, fotografia também, e esse espaço aqui de vocês é muito interessante por causa da luz. Quem trabalhar com fotografia e filmagem, a gente não precisa de tanto recurso de luz, porque a luminosidade aqui, por ser alto, principalmente aquela parte inicial ali, a grande parte, a luminosidade é fantástica. Eu falo assim que não precisa nem de ligar um flash, tanto é que por vezes eu nem uso flash. É muito interessante. Meninas, eu quero agradecer vocês, muitíssimo obrigado, tá? Foi maravilhoso, vocês deram uma aula pra gente aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que forem assistir o Dan Talk Show vai agradecer com certeza. Muito obrigado. a gente que agradece e a gente deixa o museu de portas abertas para todos aqueles que quiserem conhecer. A gente está aqui aberto de segunda a sexta, das 8 às 11, das 13 às 17. Finais de semana, sábado, domingo, feriados no geral, se a pessoa quiser agendar um grupinho para vir, a gente organiza para abrir também, porque como a gente não tem equipe de final de semana, a gente faz assim para conseguir atender também os visitantes de fora. E tem as nossas redes sociais que o pessoal pode seguir. Isso, o Instagram, que é Museu Ferroviário de Pires do Rio, e tem a página no Facebook também, que é Museu Ferroviário de Pires do Rio. Tudo que a gente faz aqui, os eventos, a gente tá sempre postando lá, atualizando para o pessoal ficar ligado nas nossas redes. E vir participar com a gente, claro. Eu agradeço, muito obrigado, viu?